e um lobo não coma a carne. E aí a solução, né, deste probleminha, isso mesmo era só para estimular a mente dos jovens naquela época. Né, a solução seria que, primeiro, leva a cabra e deixa para trás o lobo e a couve. Quando regressa, transporta o lobo. Com o lobo descarregado, pega na cabra e leva de volta para a outra mata. Quando descarrego a cabra, pego a couve e levo para o outro mato. Depois volto de novo para transportar a cabra. Se fizer dessa forma, a travessia deve correr bem e sem morte. E outro probleminha também, né, a probleminha dos dois homens, né? Se cada um de dois homens casa com a irmã do outro, qual é o parentesco entre os filhos de cada um deles? A solução seria, né, como foi dito, devo casar com a irmã do meu amigo e ele deve casar com a minha. Teremos filhos. Então eu serei o tio do filho da minha cunhada e ela será a tia do meu filho. A relação entre os dois homens e os filhos será a mesma. Ou seja, ele fazia probleminha simplesmente para, né, fazer mesmo que os jovens estimulassem sua criação. E também a probleminha das pegadas. Né? Quando as pegadas deixam um boi que esteve a nadar todos os dias no seu último suco, um boi não deixa qualquer tipo de pegada no seu último suco. Isso é porque o boi vai à frente da charrua, e a charrua segue. Por isso, por muitas pegadas que o boi dê na terra lavrada, ao ir à frente, todas elas a charrua destruirá por ir atrás e lavrar. Com o resultado, não ficará nenhuma pegada no último suco. E realmente eram assim, probleminhas que estimulavam a mente, né, dos adolescentes naquela época. Agora nós vamos falar da matemática do século IX. Quer segurar? Quer segurar? Toma aqui. Aqui, mas pega aqui sem fazer muita variação. Carlos Magno tornou-se, após a morte de seu pai, Pepino, o breve rei de um território do qual faziam parte a França e um pedaço da Alemanha. Foi no reinado de Carlos Magno que Alcímedes de Ossos foi convidado para reformular o ensino. Agora nós vamos falar dos principais nomes de matemáticos dessa época. Brahmagusta, como já foi falado, ele era da Índia e ele dedica do seu livro de astronomia 2 capítulos sobre matemática. E nesse livro ele fala sobre o cálculo aritmético e a álgebra. E como já foi falado que na Arábia não tinham escritores, eles faziam traduções. E foi assim que esse nome aí, o Muhammad al-Khwarizmi, ele estudou os livros vindos da Índia e descobriu, compreendeu o tesouro que os hindus haviam descoberto, o que foi muito importante para a história da matemática. E foi assim que ele escreveu tratados que auxiliariam outros tratados posteriores. O trabalho dele foi tão importante que em muitas culturas o nome dele é lembrado, como no filme Don Quixote eles falam do algebrista, como uma pessoa que restaura. No caso do filme, era o restaurador de ovos, porque ele foi conhecido como o pai da álgebra. Ele foi tão importante que para a álgebra ele considera essa importância tanta quanto a dos elementos de Euclides foi para a geometria. E foi do nome dele, Al-Khwarizmi, que surgiu a palavra algarismo, que a gente usa até hoje. Além dele, teve outros nomes, porque lá na Arábia, eles criaram uma casa chamada Casa da Sabedoria, que foi fundada em 833 pelos árabes. E nessa casa, as pessoas que ficavam eram sábios que traduziam os livros. E como os islâmicos, eles se preocupavam muito com a astronomia, porque eles queriam descobrir qual era a direção da Meca, né, da cidade de Meca, e também para eles poderem saber o início do Ramadã. Aí por isso eles
estudava muito, e de lá surgiram outros novos nomes, como, por exemplo, o Tabit Kurra, que eram comentadores da matemática superior, que fez provas de alternativas do teorema de Pitágoras, trabalhou em segmentos parabólicos, quadrados mágicos, triseções de ângulos e novas teorias astronômicas. E também o Abdal Hamid, que ele foi quem estudou a equação quadrática. E com objetos geométricos, ele provou que uma equação não tem solução quando o discriminante é negativo. Bom, então nós vimos que desde os tempos mais remotos se estuda matemática, né? Através do estudo percebemos a importância de estudar a matemática e sua história. Nós concluímos o seguinte, que quando a gente estuda de onde surgiu a Maria do